Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Kraskelait e sejam bem-vindos à segunda semana clínica do Portal Fisiortopedia. Hoje nós vamos discutir um caso de dor lombar e eu aposto que vocês vão gostar muito da discussão. A Isadora sempre traz reflexões muito legais sobre o atendimento de pacientes com condições de dor na coluna. Aproveitando que vocês estão aqui, um pouco antes de começar essa aula, eu queria falar para vocês sobre a plataforma STAR, que é a plataforma de assinatura recorrente do Portal Fisiortopedia. Nós criamos uma plataforma onde você pode, por um valor de R$ 97 por ano, assistir todos os cursos que já estão na plataforma, que já são mais de 30, e também ter acesso a 2 novos cursos que são lançados todo mês. Esse valor promocional ele vai se encerrar agora, no dia 30 de setembro. Então, se você tem interesse em conhecer a plataforma STAR, é só arrastar um pouco aqui para baixo. A gente fala um pouco mais sobre ela e a gente vai falar dela em outros momentos aqui durante esse evento, mas eu desejo a vocês uma ótima aula e uma excelente discussão clínica. Olá, pessoal. Eu sou a Isadora. É uma felicidade para mim estar participando da segunda semana clínica do Fisio em Ortopedia, né? Discutindo um caso real que passou aqui pela clínica de dor lombar em atleta. Para quem não me conhece, eu sou a Isadora, eu sou fisioterapeuta aqui em Campinas, fiz mestrado na USP Ribeirão, doutorado no Einstein e eu também sou docente e produtora de conteúdo do Fisio em Ortopedia, do portal Fisio em Ortopedia, né? Bom, para a gente ficar da maneira mais didática possível, para vocês entenderem melhor como que a gente cuidou desse caso, né? Como que a gente manejou esse caso aqui na nossa prática clínica, eu dividi esse cenário em 4 grandes momentos, né? Eu dividi a história dessa paciente em 4 grandes momentos. No histórico do caso, a gente vai discutir um breve histórico dela, alguns aspectos fundamentais da avaliação, não só de dor lombar em atletas, mas de dor lombar em geral, né? Alguns aspectos bem importantes aí que a gente não pode deixar de contemplar dentro do processo de avaliação. O plano de tratamento, alguns passos sobre a elaboração deles, alguns aspectos importantes ali para a elaboração de um bom plano de tratamento. E também, né, vou contar o que todo mundo quer saber, que é a evolução do caso, como que a gente manejou e como que ele seguiu aí ao longo do tempo. Começando então, essa paciente, ela tem 18 anos, né, é do sexo feminino e ela é uma estudante de medicina, tá? Ela relata um histórico de dor lombar desde os 5 anos de idade. Ela tentou iniciar uma carreira esportiva no hipismo, mas ela não conseguiu dar continuidade devido às fortes dores que ela sentia na região lombar. Quando a gente pedia para ela descrever ou para ela relatar a qualidade dessa dor, né? Se era uma dor em pressão, em queimação, em aperto, em fisgada, em ferroada, alguma coisa nesse sentido, ela falava que era o que mais se assemelhava era uma sensação de pressão mesmo. Uma pressão muito forte na região das costas, na região baixa das costas, tá? E ela relatava também pra gente que ficava mais intenso ao final de treinos ou ao final de provas, né? Que ao longo do dia ela sentia também, mas não em tão grande intensidade quanto após os exercícios físicos de alta intensidade. Atualmente, ela procurou o nosso serviço porque ela entrou na faculdade e ela quer competir pela faculdade dela, né? Quer fazer treinos de futebol na faculdade, tá iniciando a prática de corrida também, porque ela gosta muito de exercício físico. Esse é um grande ponto a respeito desse caso. Essa paciente, ela sempre quis, sempre quer e gosta e trouxe pra gente como uma grande meta terapêutica, né? Como um grande objetivo, conseguir fazer atividades físicas de alta intensidade. Mas a queixa principal dela rodava justamente em torno disso, né? Ela sentia, ou sente, né? No momento da avaliação, ela sentia uma dor bastante alta, né? Uma dor bastante intensa após os exercícios físicos de alta intensidade. Uma dor lombar baixa, sem irradiação. Alguns aspectos do exame físico que a gente fez com ela, né? Da avaliação propriamente dita. A gente fez o screening de bandeiras vermelhas, elas estavam ausentes, ela não apresentava histórico de trauma, nem febre, nem dor noturna, nem fraqueza em membros, alterações geniturinárias, nada disso estava relacionado ao quadro, né? De qualquer forma, a gente relacionou, a gente fez o exame neurológico, dermátomos, miótomos, reflexos, patelar e aquileu. A gente realizou também esses testes especificamente para construir, para delinear a avaliação dela, né? O teste de SLAMP também negativo,
A gente fez o screening para patologias do quadril e também para alguma condição que poderia estar relacionada à articulação sacroiliaca. E ela também não tinha nenhum componente muito predominante aí nesses aspectos, né? Quando a gente foi fazer a avaliação de amplitude de movimento, né? De amplitude de movimento ativa, para a gente tentar observar algum componente de direção de preferência com essa paciente. Ela respondeu bem a posturas em flexão, né? Ela relatava um alívio dessa pressão que era o relato familiar dela, que era a dor familiar dela, quando ela foi exposta a posturas em flexão, como, por exemplo, abraçar os joelhos, tá? Então, aí a gente já colocou esse aspecto também como um ponto a ser observado, um ponto a ser levado em consideração dentro do momento da avaliação. Exames de imagem também, ela não tinha nenhuma alteração significativa quanto a eles, tinha uma dissociação clínico-radiológica aí, principalmente porque não tinha nenhuma alteração que poderia condizer com o quadro que ela estava relatando para a gente na hora da história, certo? Quando a gente foi falar dos questionários, né, a gente realizou o OSUESTRE, que é o questionário de padrão ouro, para índice de incapacidade relacionado à coluna lombar. Lembrando que o OSUESTRE vai de 0 a 100% e quanto maior a pontuação, maior a incapacidade apresentada pelo indivíduo naquele momento. Ela pontuou 28. Não é uma pontuação muito expressiva relacionada ao OSUESTRE, mas um percentual de incapacidade está ali presente sem dúvida nenhuma. Realizamos também a escala de depressão, ansiedade e estresse, o DAS-21, né? E ela também não apresentou nenhum componente muito exacerbado nesses construtos, né? Nessas escalas, nem de depressão, nem de ansiedade, nem de estresse. Quando a gente começou a investigar mais a escala visual analógica e o mapa de dor, aí a história começou a subir mesmo a superfície. É aquela dor que ela relatou de familiar, em pressão, em faixa, na lombar baixa. No momento da avaliação, valia 6 essa dor. No pior momento, que ela relatava que era após atividade física ou após permanecer por longos períodos de tempo na mesma posição, essa dor chegava até 8. E no melhor momento, ela ficava relativamente controlada, mas ainda assim valendo 3. Na maioria das vezes era quando ela estava sentada, mas não por longos períodos de tempo. Essa paciente recebeu muitas informações baseadas no modelo biomédico, desde sempre. Ela veio com esse discurso muito forte no momento da avaliação e também ao longo das sessões, sobre crenças a respeito de repouso para melhora dos sintomas, postura ideal, contração abdominal presente em todos os momentos da rotina dela, para tentar proteger as costas de certa forma. Então é importante que a gente lembre disso e que a gente perceba isso, que a gente leve isso em consideração para quando a gente for estabelecer as metas terapêuticas, para quando a gente for fazer o nosso plano de tratamento. Agora ela tem 18 anos, mas ela vem recebendo informações a respeito da coluna dela desde que ela tem 5 anos. E isso acabou afetando algumas coisas que ela gostava de fazer, como, por exemplo, o hipismo, como, por exemplo, algum tipo de atividade física mesmo. Ela sempre se manteve ativa, mas com muita parcimônia, mas com muita cautela, com muito cuidado, né? Então, ela sempre relata isso, ela sempre relatava algum tipo de apreensão nesse sentido. Ao longo do dia, então, como eu disse para vocês, relatava sintomas moderados, mas intenso quando realizava atividades de alta demanda física. Quando a gente perguntou para ela sobre gesto esportivo, sobre performance, alguma coisa nesse sentido, ela falava, eu até consigo fazer, mas eu não tenho muita confiança para realizar alguns movimentos durante o meu treino ou algumas propostas que o meu preparador físico lá dá pra gente, né? Algumas posturas, algumas coisas, algumas atividades, ela falava que ela não sentia confiança em fazer. E aí, quando a gente foi questionar nesse sentido, ela falou, muitas vezes nem dói na hora, mas eu fico com medo do depois. Eu fico com medo de sentir dor depois, então às vezes eu já nem faço, tá? Então, também, para quem tá com o caderninho aí, né, pra turma do caderninho, que é super famosa aqui no Fizinho Ortopedia,
Coloquem isso aí no caderninho de vocês, né? Ela tinha já uma antecipação a algum tipo de movimento, ela já não gostava, já não fazia por medo do que poderia vir a acontecer. E isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção. Quando a gente foi montar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Pensando ali naquele raciocínio clínico a respeito que veio apresentado primariamente nesse artigo que eu deixei aqui para vocês como referência, tá? É um artigo da Physical Therapy Journal, tá aí o título, os autores, tudo mais, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa linha de raciocínio. Mas, basicamente, ela divide as etapas da dor lombar em 3 grandes grupos desses pacientes que podem se beneficiar de reabilitação, ou seja, desses pacientes que passaram já por uma triagem, tá? Do profissional de primeiro contato, e a gente já sabe que ele pode se beneficiar de reabilitação. A gente divide, então, esses pacientes, ou esses aspectos, em 3 grandes fases. Modulação de sintomas, quando os aspectos de dor estão maiores que o de disfunção. Controle de movimentos, quando os aspectos de disfunção estão relativamente maiores do que os álgicos. E otimização funcional, quando os aspectos de dor e de disfunção estão relativamente controlados, mas ele ainda sente algum tipo de dificuldade ou algum tipo de sintoma que lhe é familiar quando ele vai realizar atividades físicas de alta demanda. O que aconteceu nesse caso? Ela tem alguns componentes condizentes com cada fase, certo? Ela tem sintomas altos logo depois de atividade de alta demanda física, bastante condizente com otimização funcional, mas ela também tem alguns aspectos de disfunção relativamente predominantes, relativamente protagonistas aí, né? Principalmente uma dor relativamente moderada, não tão ausente, como é bem condizente com o grupo de otimização funcional, e ela ainda tem uma boa preferência direcional bem definida para flexão, né? Então, aí como que a gente elaborou o plano de tratamento dela? A curto prazo, a gente pensou bastante em mobilidade e fortalecimento voltados para a direção de preferência, ou seja, flexão, baseado nos achados do exame físico, né? A gente sempre começou a orientar e educar ela, tanto quanto a incentivo à atividade física. Olha, pode fazer, vamos fazer sem medo, pode ir, a gente vai fazer aqui na fisioterapia também e tudo mais. A gente sempre foi incentivando ela a ficar ativa, né? E foi orientando e educando quanto a posturas, né? Que a gente sabe que não existe postura correta, que a postura boa é a próxima, né? E tudo mais, para que ela não ficasse muito presa a essas informações que ela recebeu. Nem quanto à postura, né? Aquele lance do barriga para dentro, peito para fora, nem quanto à contração abdominal 24 horas por dia ali. A gente também começou a conversar com ela sobre isso, né? Foram fornecidos materiais de educação para ela ler em casa e a gente retomava isso a cada sessão. E ela fazia sessões 2 vezes por semana. E médio e longo prazo, a gente acabou planejando para ela uma exposição gradual a exercícios de maior demanda física, né? Os gestos esportivos do futebol, corrida, e também aspectos do fortalecimento global, né? Que contemplassem também tanto força como resistência e também o treino sensório-motor, como vocês podem ver a seguir. Em médio e longo prazo, a gente já passou ela para sessões para 1 vez por semana e também continuou com orientações domiciliares. Aqui, pessoal, é o primeiro dia que a gente viu essa paciente. Tá? Eu já passei para ela alguns exercícios para ela fazer em casa, mas eu quero que vocês percebam a apreensão que ela tem para realizar determinadas posturas. Vocês perceberam como que a perna foi bem numa postura de apreensão, não foi um movimento muito confiante, propriamente dito, mas aí a gente acabou orientando ela nessas posturas em flexão também, como abraçar os joelhos, sentar nos calcanhares, a gente vai ver os vídeos a seguir. Mas esse aqui eu queria ressaltar bastante a execução do movimento dela, para vocês irem acompanhando ao longo do tempo. Essa aqui também é uma sessão bem do início do caso dela, a gente foi
enfatizando mesmo essas posturas em flexão, incentivando ela a ficar com o abdômen relativamente relaxado e foi desafiando ela em alguns outros aspectos. Percebam que ela ainda tinha uma postura um pouco mais apreensiva, né? Um pouco mais ainda de estar se protegendo ali em algum momento, certo? Mas a gente já foi desafiando ela em alguns momentos. Evoluindo quanto a posturas, né, também, sempre importante a gente ir deixando a paciente cada vez mais confiante. Aí a gente acabou passando essa sequência, que eu particularmente gosto muito de utilizar em pacientes que se beneficiam de flexão e que precisam de um pouco de mobilidade, né, que é aquela sequência, sentar nos calcanhares ali no Maomé, depois passar para o gato arrepiado, e aí depois também assumir a postura do cão de caça. Percebam como ela leva a perna com um pouco mais de confiança quando a gente compara com o exercício anterior, compara com o vídeo primeiro que vocês viram. E aí ela já está associando carga, já está fazendo alguns outros movimentos, participando, né? Tendo aquela questão da exposição gradual. Aqui eu trouxe para vocês, né, a gente avaliou ela em fevereiro, e aqui é uma troca de mensagens que a gente teve em 1º de março, né? Ela contando para mim que ela fez os exercícios no final de semana, foi tranquilo, ela ficou sem dor, mas ela teve um treino no domingo à noite e ela decidiu não participar, porque ela não tinha se sentido segura com os exercícios propostos. O que aconteceu? Tudo bem, né? A gente leva isso como uma boa coisa, ela está aderindo aos exercícios propostos pela fisioterapia, mas a gente ainda precisa melhorar essa confiança a respeito do gesto esportivo e tudo mais. Vejam a minha resposta. Quanto ao treino, sem problemas, vamos caminhando juntas até ganharmos essa confiança com segurança. Sem problema nenhum. Reforcei que eram ótimas notícias a respeito dos sintomas, mas também não forcei nada por enquanto, né? Falei que eu estava ali para caminhar junto com ela. Uma semana depois, ela fez a fisioterapia, né? Tudo mais. E aí ela falou, ó, tá tudo bem, fiz caminhada, andei de bicicleta e a minha coluna não doeu. Depois, pessoal, a gente começou, então, como ela estava evoluindo, mas ela ainda faltava confiança para fazer alguns exercícios, a gente começou a evoluir com alguns exercícios mais desafiadores dentro da fisioterapia. Esse exercício é um que eu gosto bastante de passar para os pacientes. Não envolve muito a questão da coluna propriamente dita, a gente já começa a inserir algumas cargas em esqueleto apendicular, mas percebam que exige um pouco mais de controle ali, um pouco mais de confiança, tanto para ir e voltar da bola, como também para manter ali a postura. Evoluímos também quanto ao cão de caça. E percebam como ela já vai com muito mais confiança para essa postura. E mantém por muito mais tempo. Fazendo a flexão também. Ela evoluiu bastante nessa questão de percepção mesmo, de confiança para realizar os exercícios. Aí a gente foi deixando ela um pouco mais desafiada nesse sentido. Começou a passar a flexão de braço. E aí também as posturas em prancha. Ela já começou a fazer isometria com a prancha frontal e com a prancha lateral desde a primeira semana, né? Mas aí a gente foi evoluindo dentro desses exercícios, né? Aí agora ela ficava apoiada na bola. Aí ela começou a evoluir, mas ela teve um episódio de dor no joelho, né? Ela foi treinar, continuou com os jogos e tudo mais, e ela começou a sentir um pouco o joelho. Ela me contou, e aí a gente foi trabalhando com isso da mesma forma, tá? Eu resolvi contar isso para vocês perceberem que ao longo do tempo, alguns imprevistos podem acontecer, né? E não tem problema, tá tudo bem. A gente manejou tanto o joelho, como não se desviou dos objetivos da coluna, e aí ela foi zerando. Então, aí depois que o joelho já estava ok, né? A gente continuou com ela, com os exercícios um pouco mais difíceis.
Aí a gente começou a desafiar ela em posturas que ela mesma relatava que tinha o maior medo. A gente perguntou para ela, né? Qual é a postura que você sente mais apreensão? Qual é a postura que você acha que não vai rolar, que vai doer se você fizer? Aí ela falou pra gente que era o infraabdominal. Começamos a testar o infraabdominal gradualmente com ela, até que nesse momento ela tá realizando os exercícios dessa forma. O abdominal reto. Sempre vai fazer com o auxílio da bola, né? Ela sempre faz com o auxílio da bola. E aí, isometria e o isotônico. Prancha lateral, ela estava falando que estava muito fácil, ela tinha atingido uma boa performance dentro da prancha lateral, mais de 1 minuto. Aí a gente resolveu deixar diferente. Começamos a deixar mais difícil, associando a abdução. Posteriores de coxa também, a gente começou a deixar bem mais difícil para ela. Perfeito, trazendo. São exercícios de alta complexidade, que exigem tanto força como resistência, né? Então é importante a gente também trabalhar todos os grupos musculares. Vocês percebem que a gente não ficou focado só em exercícios para coluna. A gente colocou quadril, a gente colocou membro superior, todas essas etapas do fortalecimento global. E aí ela mandou essa mensagem para mim, né? Depois, quando a gente começou a entrar num processo de periodização maior entre as sessões, né? Ela mandou uma mensagem aí para mim com a fotinho do relógio dela, falando que ela fez a sequência de exercícios propostos, bicicleta e esteira, né? Aí ela falou, se quiser passar mais exercícios, eu faço. Ela tá ficando super confiante quanto a isso. E aí, o que a gente decidiu fazer? Começar os gestos esportivos, começar a entrar um pouco mais nessas posturas que talvez dessem dificuldade para ela. Aí a gente tem 2 exemplos de exercício que a gente começou a realizar com ela, né? Começamos a trabalhar adutores de uma forma um pouco mais completa, ali associando o membro superior, e também os exercícios mais voltados para a prática esportiva. Aceleração e desaceleração, com resposta rápida. Depois a gente começou a treinar com bola. E aí também com os afastamentos laterais, que ela falava que eram muito difíceis para ela dominar a bola e depois fazer algum outro tipo de gesto, desviar de alguma entrada que ela poderia sofrer, alguma coisa assim. Aqui a gente está usando os estímulos luminosos do Blaze Pod, porque a gente tem aqui na clínica, mas nada impede de você fazer isso com cones coloridos, tá? Não precisa de muita tecnologia, tá? A gente só utilizou esse artifício porque a gente tem esse recurso aqui, mas não precisa necessariamente ser esses estímulos luminosos de forma nenhuma. Aí depois a gente começou a deixar os exercícios também mais difíceis quanto a cargas, tá? Ela tá com caneleira de 3 quilos aqui, halter de 2 quilos, e aí ela começou a fazer os exercícios tanto voltados para a coluna especificamente, mas também para o membro inferior como um todo, tá? Que a gente também tá tendo a ajuda do slide, mas também nada impede da gente fazer com outros dispositivos sem problema nenhum. Eu reavaliei ela em 26 de agosto, né, para vocês verem um pouco como foi o final do caso. E ela tá realizando os treinos de futsal 3 vezes por semana com a equipe, tá jogando jogos completos com uma boa performance. E ela faz corrida e musculação todos os dias com acompanhamento, né? Faz uso do nosso programa de exercícios que a gente montou também e tudo com bastante rigor, com bastante acompanhamento mesmo dos profissionais da saúde. Ozoestre, ela caiu de 28 para 4, das 21 sem alterações, e o EVA a gente teve uma boa melhora, né? 0 no momento da avaliação, em 26 de agosto, 2 agora ela sente no pior momento, após a atividade física, e 0 também nos melhores momentos, que são a maior parte do dia.
O que eu quero que vocês lembrem a respeito disso, pessoal? Da importância de realizar uma boa avaliação, né? Discutir as metas terapêuticas com o paciente e ir mantendo a comunicação com ele ao longo de todo o período, para a gente ir evoluindo conforme ele vai evoluindo também, tá? E prestar bastante atenção se tem algum percalço no meio do caminho. Por exemplo, ela tinha uma queixa principal de dor lombar, mas ao longo do tratamento ela ficou teve um episódio de dor no joelho. Calma, não precisa desesperar, nem desviar todo o foco do tratamento. É manejar da melhor forma possível, né? E ir evoluindo gradualmente de acordo com as metas e de acordo com as expectativas. Eu quero agradecer e me colocar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Estou disponível nas redes sociais, no portal Físio em Ortopedia e também dentro de todo e qualquer momento aí que vocês quiserem me achar, eu estou à disposição. Quero agradecer demais o convite e espero ter contribuído com a prática clínica de vocês na apresentação de hoje. Muito obrigada!